Hoje é o dia dos pais, parabéns a todos os pais. Quantos pais nós temos aqui? Deus que te abençoe, que Deus te renove, que Deus te fortaleça, que Deus te dê muita graça e sabedoria. Sabemos que o pai não é somente aquele que gera, o pai biológico, o pai é aquele que cuida. E nós sabemos que algumas pessoas podem ter sido desprezadas pelos próprios pais, mas há um pai que não nos despreza jamais, que é o nosso Deus. Ele é um pai amoroso, que nos amou de tal forma que deu seu filho para morrer por nós. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor te encha de graça e de sabedoria, e que a expressão de honra dos filhos em relação aos pais seja não por aquilo que o pai faz, mas pelo princípio da palavra. O chamado para honrar pai e mãe não é um chamado para que, e a Bíblia diz, e a Bíblia não mostra assim, se o pai for bom, for reto, for justo, honra o seu pai, honra a sua mãe. Não, independentemente, honre o seu pai, honre a sua mãe sempre. É o primeiro mandamento com promessa. Glória a Deus. Então parabéns a todos os pais. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero ler 2 textos e citar outros textos também. Lucas capítulo 24, versículo 6. Estamos numa sequência de palavra no tema A Minha Fé Tem Fundamento. Temos nas quartas-feiras ministrado uma série. Nesta quarta-feira passada falamos a respeito das doutrinas, os rudimentos elementares, que é a respeito do arrependimento das obras mortas, Hebreus capítulo 5, o arrependimento das obras mortas, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. 6 princípios que faz parte da doutrina elementar, é o básico, para depois prosseguirmos. O escritor de Hebreus, ele fala do desejo dele e compartilhar com a igreja um alimento mais sólido, mas ele fica admirado porque a igreja ainda não estava preparada, e apesar de tanto tempo na caminhada e na jornada, ainda se comportavam como meninos, pensavam como meninos. É a expressão do apóstolo Paulo: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas o apóstolo Paulo, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele amadureceu. Mas também ele fala um pouco das dificuldades em ministrar a igreja a respeito do crescimento da maturidade. Na carta de Hebreus, nós encontramos no capítulo 5 algumas recomendações a respeito dos fundamentos. É bem verdade que alguns assuntos, quando nós nos deparamos, nós queremos nos desviar deles. Alguns assuntos. Não, este assunto não vamos nem tocar nele. Deixa ele de lado, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Mas se você quer ouvir a verdade, esteja conosco neste mês de agosto, não apenas nos domingos, mas na quarta-feira, para que você seja ampliado. Hoje eu estava estudando e me deparei com um texto falando a respeito do divórcio. Dei um passo para trás, assim, falei, epa. É um assunto que muitas vezes choca muita gente, mas nós vamos falar também a respeito do divórcio. Um amém, pelo menos um amém eu ouvi aí para reforçar. E você que é divorciado, não fica aí já se autocondenando não, porque tem graça para você, tem misericórdia para você também. Mas a gente vai tocar nesse assunto, tá bom? Mas não é hoje não. Ah, bom. Observe aqui Lucas capítulo 24, versículo 6, esta recomendação dos anjos que apareceram a estas mulheres quando Jesus havia morrido. Ele diz: lembrai-vos do que vos disse estando ainda convosco na Galileia. Lembrai-vos do que ele vos disse estando ainda convosco na Galileia. Lembrai-vos do que ele vos disse estando ainda convosco na Galileia. Queridos, não é muito fácil nós nos lembrarmos das coisas, por melhor que seja a nossa mente. Por melhor que seja a nossa mente. São tantas informações, que nós não nos lembramos de tudo. Depois da morte de Jesus,
ele havia sido sepultado, já bem cedinho as mulheres vieram ao sepulcro com as especiarias para tratar do corpo de Jesus, e elas ficaram perplexas porque elas não encontraram o corpo de Jesus. Quando José de Arimateia toma o corpo de Jesus e coloca no sepulcro, essas mulheres, elas viram aonde Jesus tinha sido colocado. Elas seguiram de longe para ver, e elas viram exatamente o lugar onde ele havia colocado o corpo de Jesus. Mas para a surpresa delas, no domingo pela manhã, quando elas chegam ao sepulcro, o corpo de Jesus já não estava lá. Elas estavam perplexas, arrasadas, porque elas não encontraram o corpo de Jesus. 2 anjos se apresentaram a elas, dizendo: olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. E aí eles começaram a trazer à memória o que Jesus havia falado, a respeito da sua morte, mas também a respeito da sua ressurreição. Em todos os tempos, em todos os momentos em que Jesus esteve com os discípulos, ele não omitiu este tema, morte e ressurreição. Mas depois da morte, todos os discípulos de Jesus se esqueceram do que ele havia falado, estando com eles ainda na Galileia. E porque eles não se lembravam do que Jesus havia dito, o sepulcro vazio, para eles aquilo era o fim. Mas eles não conseguiam se lembrar. É interessante porque se eles conseguissem se lembrar e tivessem a memória ativada, ao encontrar o sepulcro vivo, o sepulcro sem o corpo, era motivo para eles estarem se alegrando e celebrando. Mas porque eles não encontraram o corpo de Jesus, eles não se lembrando das palavras que Jesus havia falado a respeito da ressurreição, eles estavam ali perplexos, tristes, abatidos. E a recomendação foi: lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Diga para o seu irmão: lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Jesus, ele vai tratar com os discípulos de muitos temas, muitos assuntos. A Bíblia trata de todos os temas, de todos os assuntos, e é muito vasto os temas tratados por Jesus. Mas eu quero me deter nesta tarde em 2 expressões importantes que encontramos na Bíblia e nas palavras de Jesus. Uma, como ele trata com o medo, e outra a respeito da fé. São coisas contrárias. A fé e o medo não coabitam, não conseguem conviver, porque um é o contrário ao outro. Nós encontramos muitas expressões na Bíblia a respeito de medo e também a respeito de fé. Mais de 250 vezes a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito da fé, daquilo que você crê, o despertamento daquilo que você acredita. E também a Bíblia fala por muitas vezes a respeito do medo. E eu gostaria de conduzir você para Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Esse texto, a partir do versículo 21, fala de um homem chamado Jairo. Jairo, ele não era uma pessoa comum. Jairo era um líder religioso, um homem importante no cenário judaico da vida religiosa. Diz o texto que, versículo 21, tendo Jesus passado no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. 22, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, de trás entre a multidão, e tocou a sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia,
e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Quero destacar aqui o versículo 35, porque vem discorrendo a respeito de um assunto e volta para o princípio, falando a respeito de Jairo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diga comigo assim: não temas, crê somente. Lembrai-vos do que ele vos disse. Trazer à memória o que Cristo tem falado a respeito, através das Escrituras. Esse texto fala a respeito de Jairo, que vem a Jesus, e ele vem à busca de um milagre, de uma intervenção divina para a sua casa. E quando Jesus vai se dirigindo à casa de Jairo, entra um outro personagem que também buscava um milagre, buscava uma cura. E Jesus está ali envolvido com a multidão, caminhando na direção da casa de Jairo. De repente uma mulher, ela entra no cenário, a mulher hemorrágica. Ela havia despedido tudo que tinha, buscando o seu milagre, buscando a sua cura, buscando a resposta através dos médicos, e não encontra. Ela vem na direção de Jesus, toca em Jesus, e quando esta mulher é curada, e ali, aquele momento de êxtase, alguém olha para Jairo e diz: ei Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Como nós nos comportamos diante de uma notícia assim? Nós temos vivido um cenário, ora favorável, ora contrário. Como nós nos comportamos diante das notícias ruins? É possível que você venha buscando uma resposta em determinada área da sua vida, e a resposta que você busca, você não tem encontrado, e muitas vezes parece que já é o fim. Você já ouviu aquela expressão: chegou no fundo do poço, e alguém diz: não, já estou para baixo do fundo do poço. Queridos, há ciclos na nossa caminhada, há ciclos na nossa vida, e é possível que muitos de nós nos encontramos assim. Jairo estava lá, no princípio o seu coração estava cheio de fé, determinado em alcançar a resposta. Já tinha uma palavra favorável de Jesus, que estava indo na direção da sua casa. É interessante porque Jairo conhecia a doutrina bíblica da imposição de mãos. Ele chama Jesus para ir à sua casa, impor as mãos sobre a sua filha, para que ela ficasse curada. Mas não deu tempo. Antes que Jesus chegasse à casa de Jairo, a notícia ruim chega: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha ela morreu. Eu quero trazer para você a mesma palavra que Jesus liberou para Jairo naquele dia, diante de um cenário contrário, diante da impossibilidade. É a mesma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nesta tarde, trazer da memória o que Jesus disse para Jairo. O que Jesus disse para Jairo foi: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A mesma palavra que Jesus liberou sobre Jairo, eu quero trazer à memória. Há mais de 2000 anos que esta palavra fora liberada. Hoje eu libero esta palavra sobre a sua vida.
Não importa o tempo em que você esteja vivendo, não importa o quanto as notícias sejam contrárias, não importa se o prisma é de impossibilidade, a palavra de Deus para você é: não temas. Todos nós passamos por desafios, quer sejam eles pessoais, familiar, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento, seja o que for, e muitas vezes o temor vai tomando conta do nosso coração. A incredulidade começa a tomar conta da nossa alma. Mas a expressão que Jesus liberou, eu não contei, mas alguns estudiosos diz que essa expressão não temas, nós encontramos 366 vezes na Bíblia. Não temas para cada dia do ano. Então quando amanhecer o dia amanhã, a palavra para você é: não temas. Na terça-feira não temas, na quarta-feira não temas, na quinta-feira não temas, na sexta-feira não temas dia nenhum. Você pode dar um aplauso a Ele? Não temas dia nenhum. É interessante porque Jesus vai se dirigir à casa de Jairo. E Jesus vai, a multidão está com ele. De repente 3 dos seus discípulos Jesus separa, dizendo: olha, eu quero que vocês venham comigo. E Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo estava chorando, pranteando. Jesus não permite que ninguém, além dos 3, entre na casa, juntamente com os pais. Preste atenção. Há momentos na nossa vida que nós precisamos selecionar quem vai caminhar conosco, quem vai fazer parte da nossa jornada. Nós estamos cercados de pessoas, ora pessoas que têm a fé ativada, ou pessoas que estão tomadas por incredulidade. É muito importante em alguns momentos da nossa vida, de desafios, estarmos cercados de pessoas que tenham a fé alinhada com aquilo que está no nosso coração. Jesus não permitiu que muitas pessoas o seguissem e adentrassem a casa. Pedro, Tiago e João e os pais da menina têm acesso. Então algumas pessoas, elas podem estar conosco mais próximas no momento de guerra, onde muitos até não acreditam mais que é possível mudar, mas há pessoas de fé que acreditam que é possível mudar, e essas pessoas de fé podem estar perto de você. Eu pergunto: quem você tem ouvido? Quem você tem permitido que entre na sua casa? Quem você tem permitido que invada o seu coração? O texto diz que Pedro, Tiago e João, eles foram selecionados para irem com Jesus à casa de Jairo. E quando Jesus chega e diz: ei, por que vocês estão assim? Alvoroçados. E a expressão é essa: por que vós vos alvoroçais e chorais? Por que vocês estão chorando? Por que esse desespero todo? Jesus já vai entrando no cenário e liberando a palavra profética e diz: a menina não está morta, ela dorme. Quando Jesus disse: a menina não está morta, ela dorme, aqueles que choravam começaram a dar risada de Jesus, a escarnecer dele. Jesus, ele via num prisma diferente. O Espírito de Deus nos chama a vermos também nesse prisma, no prisma da fé. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Hebreus capítulo 4, versículo 17, a parte B. Deus, ele vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É preciso insistir, persistir neste propósito. Diga para o seu irmão: persevere diante de Deus. Lembrai-vos do que ele vos disse. O que Jesus disse para Jairo: não temas. O que Jesus disse para você nesta tarde é: não temas. Eu quero despertar em você uma outra palavra, uma outra expressão de Jesus, voltando para o Evangelho de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Aqui fala da perseverança na oração, a insistência diante de Deus. Esse texto fala, é o próprio Jesus falando, que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Olha, não era o Sérgio Moro, devia ser o Lalau. Oh, estou brincando. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Mas também naquela cidade, versículo 3, havia também naquela mesma cidade
certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha o que Jesus está dizendo, é Jesus que está falando. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está falando a respeito de um juiz que não temia Deus, mas uma mulher, pela sua importunação, vai despertá-lo para que ele faça justiça. E o próprio Jesus está dizendo: e Deus, o que ele não vai fazer justiça? Mesmo que você o tenha por tardio, Ele vai fazer justiça. A sua causa você pode apresentar diante de Deus e velar por ela de dia e de noite, de dia e de noite. Deus vai fazer justiça, Deus vai tomar a sua causa e Deus vai te dar a resposta. Você pode dar um aplauso a Ele? Interessante, muitas pessoas desistem, até algumas se esquecem daquilo que tem apresentado diante de Deus. Hoje eu estava vendo um pedacinho da entrevista do Diego Hipólito. É a terceira Olimpíada. Ele diz: a primeira eu caí de... Vocês ouviram, né? Eu já ouvi alguém falando lá, sentado, é isso. Vocês ouviram ele falando? Na primeira Olimpíada que ele disputou, ele era acho que ele era um top, um dos melhores. Ele caiu sentado. A segunda Olimpíada, ele estava no auge, ele caiu de boca. E hoje ele não se achava nem tão bom assim e ficou com a medalha de prata. Ele falou: e em Tóquio eu quero chegar lá também. Olha o quanto ele perseverou. 3 vezes 4, 12 anos perseverando, buscando um alvo. O quanto você tem buscado a Deus? Já orei uma semana, eu não alcancei o que eu queria, o que eu buscava. Já tenho orado há um ano. Não importa o tempo, o que importa é que você guarde a sua fé e permaneça diante dele. Ele tem a resposta e ele pode responder aquilo que você tem buscado. Trazer a memória. O salmista, ele se expressa, diz assim: quanto eu amo a tua palavra, as tuas promessas, elas foram completamente testadas. Queridos, nós não estamos aqui para fazer uma experiência para ver se o evangelho dá certo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Dá certo. Diga: salvação. O evangelho, nós não estamos fazendo aqui uma experiência para ver se melhora a nossa vida. O evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida por completo. Diga amém. Você pode entender isso? Nós não estamos aqui fazendo uma experiência, mas é importante você não se esquecer dos ensinamentos de Jesus, das orientações de Jesus, do que Ele nos ensinou. Nós temos orientações desde o livro do Gênesis. Em cada livro da Bíblia nós encontramos nos evangelhos o plano da redenção, o plano da salvação. Nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo ensinamentos para o desenvolvimento da nossa fé e todo o plano da eternidade. É importante que nesses dias todos nós tragamos à memória o que fora dito por Jesus, estando com os discípulos ainda na Galileia. Não apenas o que diz respeito à sua morte e à sua ressurreição, mas também o despertamento e ativação da nossa fé, para que possamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada, sem desistir jamais. Seremos ampliados neste mês de agosto de uma forma poderosa, para entendermos, compreendermos e trazermos à memória aquilo que Jesus
nos orientou, e os escritos deixados a nós, vindos desde a Galileia, depois escritos pelos discípulos e transmitidos a nós como ensinamentos e fundamentos e base da doutrina de Cristo. Nós não temos um outro fundamento. A nossa base de construção é Cristo. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: verifique, observe cada um como edifica sobre este fundamento. Você pode usar muitos tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. A obra de cada um vai se manifestar provada pelo fogo. Queridos, nós somos provados pelo fogo diariamente, constantemente. A nossa fé é provada. A sua fé não é uma chamada para caminhar uma semana, para caminhar um mês. A sua fé é uma chamada para caminhar até a volta do Messias e o arrebatamento da igreja. Dê um aplauso a Ele. A fé, a esperança e o amor. O principal é o amor. Tudo cessa, mas o amor permanece. O fundamento, a base, a construção da edificação da nossa fé. Vamos ativar a memória nesses dias. E alguns temas, muitas vezes você vai pensar assim: olha, não dá para deixar de lado. Mas nós vamos falar desses temas também, que você pensa que a gente tem que deixar de lado, mas nós vamos tocar neles, para que sejamos curados, para que sejamos libertos, para que sejamos transformados. Há temas nesses dias que, se tocarmos nos temas, muitas vezes vamos ser acusados, e alguns termos pejorativos muitas vezes vão ser liberados sobre nós. Mas nós não podemos omitir do altar as verdades da palavra de Deus, porque pelas verdades da palavra de Deus nós somos libertos, nós somos curados e nós somos plenamente restaurados. Quantos querem receber os ensinamentos, os fundamentos da palavra? Tem um pentecostal ali. Glória a Deus, diga glória a Deus. Lembrai-vos do que ele vos disse. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. São palavras de Jesus. Ele diz assim: não temais os que matam o corpo. Olha o que ele está dizendo: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha o que Jesus está dizendo: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Vocês devem temer sim aqueles que têm poder para destruir o corpo e também lançar a alma no inferno. Ele diz mais: não se vendem 2 passarinhos por um mês, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha o versículo 31, o que ele diz: não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Versículo 32, atente para essa expressão: lembrai-vos do que ele vos disse. São palavras de Jesus. Ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, é chegado o tempo para sermos ousados na proclamação do Evangelho. Algumas coisas já não nos assustam mais. Não é comum você ver um casal de pessoas casadas. Quantos casados tem aqui? Imagina você no shopping com a sua esposa, beijando a sua esposa no shopping, dá uma grudada nela lá no meio do shopping. Você faz isso? Ninguém faz, não é verdade? Não faz. Algumas coisas que eu via na Europa quando eu estava indo para Israel, isso há quase 20 anos atrás, 17, 18 anos, eu vi algumas coisas nos aeroportos da Holanda, da Suíça, que eu não pensava ver no Brasil. Mas aquilo que era comum lá há 20 anos atrás, está se tornando comum nos nossos dias. Vendo 2 homens se beijando no aeroporto, mas beijando mesmo.
Não é um selinho assim, um beijinho, não, beijando mesmo. E outras coisas mais. Aquilo para mim foi um choque, mas vai se tornando comum, vai se tornando normal. Pessoas são ousadas para ir à televisão, assumindo a sua identidade de gênero, assumem. E nós muitas vezes nos omitimos na nossa chamada, na nossa vocação. Eu sou um simpatizante do Evangelho. Ou você é ou você não é. Não tem mais ou menos simpatizante. E você é crente? Não, eu sou um simpatizante. O que você é? Qual é a sua identidade? Eu quero trazer à memória nesses dias as recomendações bíblicas para que sejamos uma igreja, não simplesmente uma associação, alguma coisa assim. Somos a igreja de Cristo. E as verdades serão pregadas neste altar. E o nosso povo vai ser liberto. E nós alcançaremos a nossa cidade para Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Jesus está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Diz assim: não tem mais o que possa fazer o homem. Não temam. Não tema ser discriminado. Não tema ser rejeitado pela sociedade. Eu quero ser simpático com todo mundo, quero viver bem com todo mundo. Não tem como. Não tem como. Quando você assume quem você é, o próprio Jesus fala a respeito disso. Vai ter problema. Aquelas pessoas que gostavam de você, pode já passar a não gostar tanto assim. Mas é melhor agradar a Deus ou os homens? Diga: é melhor agradar a Deus. Quer dizer, esses são dias para assumirmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Jesus é claro. Ele é tão tremendo, porque eu gostaria apenas de falar, Edmilson, gostaria apenas de falar que Jesus morreu na cruz, pagou um preço pela nossa redenção. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele levou as nossas maldições. Mas o tema da Bíblia não é só esse. A Bíblia também fala a respeito do pecado. E nós temos que falar desse tema também. Você está entendendo? Poxa, eu gostava tanto do Senhor. Eu te admirava tanto. Você vai me admirar ainda mais. Porque a luz está dentro de você. Se tivesse dentro de você trevas, não tem como conviver luz e trevas. Mas porque a luz está dentro de você, nós damos certo. Amém? Sabe por que você dá certo comigo? Porque tem luz em você. Se tivesse trevas em você, o desconforto seria muito grande. Mas não há desconforto em você em ouvir estas coisas. Diga: obrigado, Jesus, pela tua palavra. A gente vai prosseguir na quarta-feira. Arrependimento de obras mortas, fé, batismos. Olha a expressão, batismos. Não é batismo, é batismos. Tem mais de um batismo. Não sabia, você vai saber. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São temas básicos do desenvolvimento da nossa fé. Nós vamos prosseguir na fundamentação bíblica, para que sejamos arrebatados no dia do arrebatamento. Se coloque em pé. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Não tenham medo de assumir a identidade de quem você é em Cristo Jesus. Você não é um simpatizante do Evangelho. Você é filho e tem uma identidade. Assuma a sua identidade de filho. Jesus, quando assume a identidade de filho, ele vai ser discriminado pelos judeus. Ele vai ser discriminado. Depois ele assume a identidade. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Aí mais discriminado ainda. Foi tão discriminado que foi para a cruz. Mas tinha algo depois da cruz glorioso e maravilhoso, que as pessoas não viam, mas que ele pôde ver. Então existe algo além da cruz. Existe algo além da renúncia. Existe algo depois, além da ignomínia, da vergonha. Existe algo poderoso e glorioso reservado para você, que decidiu se expor por Jesus Cristo. Tragam a memória. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça as palavras de Jesus. Traga a memória
cada tema, cada assunto, e viva, pratique, e que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Levante suas mãos aos céus. Pai, te adoramos e te bendizemos nesta hora. Eu te agradeço, Pai, pela palavra que é viva e eficaz. Não é a minha palavra, mas a tua palavra. Ó Deus, o meu pedido e o meu clamor é para que sejamos cheios da plenitude de Cristo. Ó Deus, o desejo do meu coração é para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, as trevas sejam dissipadas. O Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, ó Deus, que a igreja seja alcançada, ó Deus, um novo nível de entendimento, de revelação, de fé e prática da palavra. Que as cadeias da incredulidade sejam quebradas na nossa vida. Eu chamo a unção fresca sobre a tua cabeça. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja lá na sua casa. Que venha a restauração plena. Que venha a cura plena. Que venha a cura apressadamente sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos. Que a tua convicção de fé seja ativada nesta hora, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, nos livrando do mal e da calamidade. Te agradecemos, ó Pai, te bendizemos, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço nessa pessoa que está pertinho de você. Diga a ela: Deus que te abençoe, boa semana para você. Vá em paz, shalom.